Fala galera, tudo bem? Tô aqui compartilhando esse vídeo com você. Bastante pessoas pediram esse vídeo sobre falar sobre a minha conversão. Como que foi o processo, como eu... O que eu fiz pra libertar da mente masculina. Como que foi? Então, primeiramente quero agradecer a vocês que me acompanham bastante, que sempre tá nesse apoio, que ora por mim nessa intercessão, que é muito importante, né? Essa semana eu recebi uma palavra muito forte de sobre a espada, né? A palavra diz que Jesus, ele não veio para trazer a paz, mas ele veio para trazer a espada, que está lá em Hebreus 4:12, que fala que divide entre a palavra de Deus, ela divide entre alma e espírito. E é quando a palavra de Deus ela é confrontada na sua mente, ela pode trazer duas coisas. Ou ela pode trazer uma libertação, revelar quem você é em Cristo, trazer revelação do alto, a sua identidade, onde que Deus vai te mostrar desde o início, onde tudo começou. Ou a palavra de Deus vai trazer desconforto, vai trazer raiva, ódio, até ódio de Deus. Essa é a palavra de Deus. E eu, por muitos anos, eu recebia a palavra, uma espada que me afastava de Deus. Porque o próprio inimigo, ele manipulava minha mente para que eu não enxergasse a verdade. Mas um dia eu estava com o coração aberto, um dia eu tinha curiosidade de quem era Deus, de curiosidade da minha verdadeira identidade. E quando eu vi a palavra de Deus, ela veio como uma espada que dividiu entre alma e espírito, porque a palavra diz que ela é profunda, que ela vai lá mais profundo no seu coração, na sua mente, que coisa que você menos pensaria sobre a tua vida, Deus a revela. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu sempre perguntava para Deus por que que eu tinha um corpo masculino, por que que eu tinha uma mente masculina, por que que minha vida estava sendo totalmente, cada vez mais, como pode dizer, por fora eu tava tendo sucesso, por fora eu tinha corpo masculino da hora, top, sonho, eu tinha uma vida de fama top, sonho, tava tendo um relacionamento bem, vou dizer que era bem, não era ruim. Só que dentro de mim, um vazio tão grande, uma tristeza tão grande. Eu tava conquistando as coisas por fora, mas por dentro, porque por fora é só a carne, é só desejo. Tudo que a palavra diz lá em Romanos e também em Tiago, você deseja aquilo que sua carne deseja. Mas quando o teu espírito, ele é revelado, cara, você não quer viver mais pela carne. Então, tudo aquilo que você achava que era bom, não passava de uma ilusão. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive um encontro real com Deus, né? E ali eu descobri que, na verdade, eu não nasci homossexual. Eu não nasci homem. Existia uma raiz profunda que manipulou eu desde os meus 5, 6 anos de idade até os meus 25. Foi uma manipulação dos infernos que trouxe aquela cegueira, né? Como diz Paulo, tinha um véu no meu rosto que não queria que eu enxergasse a verdade, quem era Cristo, quem era Deus. E ali essa manipulação me oprimia para não conhecer a Deus. E quando eu estava num processo já de mudança de corpo, eu já estava já tomando hormônio, já estava já sendo barba em mim, já estava já querendo já mudar de nome, já estava num processo de trans homem, né? Ainda não era totalmente, né? Eu estava ainda num processo de uns 3 anos que eu estava passando por esse processo e eu achava que era isso que o meu sentimento estava querendo, né? E eu estava levando isso, aquilo que eu sentia, aquilo que eu desejava. Mas no fundo, algo me dizia que não era isso que Deus planejou para minha vida. E foi quando eu estava numa semana já de
como que eu ia falar pra minha mãe, que eu ia mudar de nome. Só que antes de falar isso pra minha mãe, eu lembro que eu comecei a falar com Deus, né? Eu sempre tive minha fé, eu sempre orava a Deus. Eu, por mais que eu estava afastado do caminho do Senhor, né? Minha mãe sempre me ensinava a falar com Deus e eu já era batizada no Espírito, nas águas, mas eu não tinha essa intimidade com Deus, né? Eu não tinha a revelação de quem Ele era, como hoje eu conheço. Eu só conhecia Deus de distante, porque toda vez que Ele aproximava de mim, eu tinha medo dele, então eu afastava dele. Quando Ele ia revelar a verdade, eu afastava dele. Porque é isso que o diabo faz. Quando Deus vai aproximar dos filhos, o diabo, ele faz tudo para você não conhecer Deus, que é o espírito de ofrandagem, né? É a pessoa que tem rejeição, pessoa que tem problema com paternidade. Então, quando Deus se aproxima, a pessoa que tem problema com paternidade, ela afasta de Deus, porque Deus é pai. Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu lembro que quando eu era na igreja, ainda quando eu tinha meus 14 anos mais ou menos, 13, 14 anos, não sei quem que é, não lembro, me deu um livro sobre bênção e maldição. Nesse livro ele sempre fala assim de as coisas que você libera da sua boca, que pode trazer bênção, mas também pode trazer maldição. E nesse livro conta as histórias, né, de vidas diferentes. E eu lembro que quando eu tava lendo, eu achei interessante, comecei a ouvir histórias das pessoas, de outros assuntos, de outras, não nada a ver com a sexualidade, mas metade do livro que eu tava lendo entrou numa área de uma história de uma menina lá, que era homossexual, e ela começou a contar a história dela. E quando eu ouvi a história dela, dentro de mim me irritou, dentro de mim fiquei irada. E eu só lembro que eu fiquei com medo de terminar de ler o livro, e eu escondi o livro. E eu nunca mais queria saber sobre, não quis saber mais de igreja, não quis saber mais, não quis saber nada, cara. Eu fiquei confusa na minha mente, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos isso. E eu comecei a afastar de Deus. E aí, por mais que eu já tinha batado nas águas, no espírito, mas algo dentro de mim era estranho, sabe? E hoje, graças a Deus, que a igreja hoje mudou bastante. Naquela época não tinha discipulado. As pessoas, ela viu que eu tinha um comportamento estranho. Ninguém nunca chegou em mim, conversou comigo. Nunca ninguém me discipulou, nunca ninguém trouxe ajuda. Essa é a realidade, né? Hoje, graças a Deus, que a igreja mudou. Hoje tem acompanhamento, hoje tem igreja que faz cura da alma, hoje tem seminário da sexualidade, que ali você acaba se encontrando em Deus, né? O próprio Espírito Santo te convence, só Ele que convence você. E eu lembro que quando eu tinha essa mentalidade de confusão de quem eu era, então eu afastei de Deus. Afastei, comecei a andar com outras pessoas que não eram da igreja. E eu acabei conhecendo o homossexualismo. E quando eu tinha 16 para 17, eu entrei no homossexualismo. E ali eu fiquei por 10 anos. Mesmo estando no homossexualismo, ainda eu era bissexual, né? Ainda saía com homem, mas só uns pega, só uns beijos, nada demais. E só que minha mente era totalmente perturbada, assim, sabe? No sentido que quando eu olhava para um cara bonito, eu falei, nossa, esse cara bonito, da hora. Quero beijar ele. Só que ao mesmo tempo que eu falar que beijar ele, não, eu quero ser igual ele. Então eu tinha essa mentalidade, entendeu? Ao mesmo tempo que eu achava o cara bonito, eu queria beijar ele. Ao mesmo tempo que eu queria ser igual ele, então eu andava igual ele. Era desse jeito na minha mente. Minha infância foi assim. Com mulher era a mesma coisa. Eu falei, nossa, que mulher bonita. Eu ficaria com ela. Daí eu, ao mesmo tempo falar que eu ficaria com ela, ao mesmo tempo não, eu queria ser igual ela. Eu não tinha uma identidade certa, era uma confusão na minha mente, né? E a minha infância foi meio assim, meus 12 para 14 anos era assim. O meu quarto era tipo vários pôsteres assim, né? Eu era apaixonada pela Avril Lavigne. E assim, metade do meu quarto tinha assim só mulheres. Lembro que tinha Christina Aguilera, tinha Britney Spears, tinha Beyoncé, tinha Shakira,
tinha só foto da Avril Lavigne. De um lado, só mulheres, e de outro lado tinha só homem, que era Backstreet Boys, era, que era mais, 50 Cent, Eminem, Linkin Park. Então, era essa confusão que eu tinha na minha mente. Ao mesmo tempo que eu desejava mulher, nossa, que da hora. Ao mesmo tempo, não, eu desejava homem, nossa, que da hora. Ao mesmo tempo, eu queria ser homem, eu queria gostar de homem, ao mesmo tempo, eu queria mulher, eu queria ser vestir igual mulher. Era desse jeito a minha mente. Meus de 13 aos 15 anos, mais ou menos assim, né? E que dia eu vou postar essa foto minha, porque eu tenho essa foto, né, no meu quarto, e eu como eu era. E aí quando eu resolvi entrar na homossexualidade com 16 para 17, e essa confusão continuou, até que com meus 19 anos parei, acho que com 19 para 20 anos. Não, com 19 anos parei de ser com homem de vez. Fiquei só com mulher, com mulher, com mulher, com mulher, com mulher. E até que uma certa idade, comecei a querer ser homem, a, a desejar um corpo masculino, a desejar ter hormônio, a desejar ter barba. Eu focava em uma pessoa famosa aí, que não falo o nome. E aí eu queria ser igual a ele. Então, cada vez mais eu andava igual ele, eu vestia igual ele, eu tinha atitude igual dele. Uma identidade que eu não tinha, eu procurei nele, eu achei da hora e eu peguei aquela identidade que não era minha. E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Elas não têm identidade, então ela foca em alguém, então ela quer a identidade da pessoa para ela. E quando eu tava nessa transição de trans homem, quando tava sendo barba já em mim, eu falei assim, não, agora eu vou ser homem, agora eu vou casar com mulher, eu vou ter uma vida ativa com mulher. E assim era meu pensamento. Só que quando eu tava nesse ciclo de mudança, eu falei assim, Deus, por que eu tenho esse pensamento? Sabe quando você começa a questionar com Deus? Sabe, Deus, por que eu penso assim? Sabe, eu joguei, sem vomitar, sabe? Todo o meu sentimento para Deus. E eu falei assim, Deus, eu vou me casar com mulher na igreja. Eu tinha essa esperança de voltar para a igreja cristã, evangélica, mas com mulher, casado com mulher. Esse era o meu desejo. Nunca escondi isso de ninguém. Só que não sabia que o plano de Deus era melhor que isso, né? Que a gente, inclusive, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu entrei com uma ex-namorada minha de mão dada, né? Que eu fui na Bola de Neve, lá em Atibaia. E eu entrei de mão dada com ela, na minha mentalidade eu era homem, ela era mulher. E foi assim, fiquei o culto inteiro de mão dada com ela. Eu era totalmente homem, totalmente masculina, e ela toda feminada. Essa era meu pensamento. Eu falei assim, nossa, me encontrei. Tô na igreja certa, tô com a menina, é aqui que eu vou ficar. E essa era a minha mentalidade. Aí quando eu saí de lá, eu falei assim, eu pensei comigo, vou falar pra minha mãe que vou mudar de nome. Eu vou mudar de identidade. Só que daí quando eu fui conversar com Deus, algo me dizia dentro de mim que não era isso que Deus tinha planejado para minha vida. Então eu comecei a ter muita confusão, comecei a entrar em depressão. Eu entrei demais em depressão e eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, me revela a verdade, me revela por que eu sou assim, porque tô vivendo essa vida e tal, porque tô com essa confusão na minha mente. E isso, depois que eu fui naquele culto, passou acho que 1, 2 semanas, uma amiga minha foi me evangelizar, né? Ela foi na minha casa, ela também era uma ex-homossexual, fazia 9 anos que ela era convertida, e ela foi me evangelizar, ela começou a falar de Deus para mim de uma forma diferente do outro evangelho que eu conhecia, né? Porque eu conhecia um evangelho meio que ignorante, sabe? Meio que hipócrita, né? E ela me apresentou um Jesus totalmente diferente daquilo que eu conhecia. E acabei indo pro encontro com Deus, onde que ela me levou. E ali eu tive um encontro real com Deus, né? Foi algo assim, parecia que eu saí do meu corpo, minha alma saiu do meu corpo.
E ali Deus me levou nos lugares de prisões. E como não sei se você já assistiu o meu testemunho, né, que fala sobre os abusos sexuais que eu sofri, né, minhas irmãs sofreram, e eu vi muito abuso sexual dentro da minha casa, e eu acredito que seja isso, foi uma porta que fez eu entrar no homossexualismo, e pelos históricos que eu tenho na minha família, e das pessoas que eu tô ajudando, é algo parecido, então isso fez entender que a homossexualidade, no meu ponto de vista, é mais espiritual do que comportamento, eu acho. No meu ponto de vista, pelo que eu tô ajudando as pessoas, pela história que elas me contam e pela história que eu vivi também, né? Quando eu cheguei no encontro com Deus, eu falei assim, Deus, se o Senhor é de verdade, se o Senhor existe, me mostra por que que eu tô vivendo essa vida. Por que que eu gosto de mulher, por que eu quero ser homem. E eu, primeira coisa que eu fui falar pra ele, por que que o meu pai abusou, por que que meu pai não foi bom pai, por que que ele rejeitou minha família, por que que ele me rejeitou, sabe? E ali Deus acabou mostrando meu pai abusando da minha irmã, das minhas outras irmãs, das minhas sobrinhas, né? Molestando, na verdade, também. E ali, aquela identidade de bom pai foi roubada de mim. Então, a segurança de um pai que seria uma coluna para proteger a minha mãe, que ia proteger minha família, foi roubada. O diabo roubou isso, né? E, e quando eu comecei a ter essas lembranças dos abusos, Deus me mostrou os lugares que eu estava presa, onde que eu vi vários abusos. E aquilo foi como abrir meus olhos, sabe? Tipo, abrir meus olhos, sabe? E eu comecei a me ver ali, parecia que eu tava ali no chão chorando, mas olhava pro meu corpo assim no chão e via minha alma fora daquele lugar. E Deus me mostrando ali no banheiro os abusos, na sala os abusos. E tipo, já vi meu pai masturbando na minha frente. Meu pai, eu morava numa casa, né? Tipo, minha casa sempre foi simples, minha casa sempre foi. Minha mãe, meus pais tinham condições, sim, de ter um banheiro com porta, mas o meu pai não fazia questão de ter porta no banheiro, ele fazia questão de ter cortina no banheiro, porque ele via minha irmã tomando um banho, ele se masturbava. Então eu já vi meu pai fazendo essas coisas, essa crueldade. Minha mãe não estava na minha casa, minha mãe estava trabalhando, né? Ele manipulava minha mãe, ameaçava minha mãe de morte, né? Meu pai, ele tinha. Meu pai, ele também já foi da Umbanda. Eu acho que isso também fez muito que ele fez essas coisas erradas. Então, e ele quando manifestava ali, ele era terrível, ele batia nos meus irmãos, né, meus irmãos mais velhos, quando ele espancava meus irmãos mais velhos, meus irmãos, por esse motivo também, meus irmãos não era filho dele, né, era padrasto dos meus irmãos, e também por essa rejeição dos meus irmãos, recebido dele também, meus irmãos acabaram entrando no tráfico, meus irmãos eram usuários de pedra, meus irmãos bafuravam tiner, meus irmãos já chegou a roubar a minha casa pra usar pedra. Então essa foi minha infância, sabe? E isso que Deus trouxe tudo na minha memória. Deus me mostrou, quando eu tínhamos de 7 para 8 anos, fui abusado por um vizinho. Deus me mostrou isso também. E a parte mais dolorosa foi ver mais a minha irmã sendo mostrada na minha frente, né? E quando eu tinha pego ódio do meu pai. Hoje, graças a Deus, não tenho mais. Pelo contrário, já liberei perdão pro meu pai. Já tive, graças a Deus, fui muito curada nessa área da paternidade. E hoje, se o meu pai estivesse vivo, com certeza, eu me conhecendo Jesus hoje, essa mentalidade que eu tenho hoje, eu fazia jejum por ele, fazia de tudo para que meu pai se convertesse. Porque quando você é perdoado, quando você é amado por Deus, a palavra diz que quando quem é muito perdoado, muito ama. Então eu sei que Deus fez por mim. Então eu faria o mesmo por ele, né? Por mais coisa errada que ele fez, eu faria de tudo para ele se converter. E hoje ele não tá aqui, mas hoje eu tô em paz que eu ajudo, mãe que eu ajudo, pessoas que estão na homossexualidade, que pedem minha ajuda, e pessoas que saíram da homossexualidade, que me pedem uma ajuda,
para entender por que ele sente esse sentimento. Amado, esse vídeo não é um vídeo preconceituoso, é um vídeo que para ajudar aqueles que querem sair, pessoas que não querem sentir mais esse desejo, pessoas que querem uma mudança como eu quis. E eu acho que todos nós temos direito de ter uma vida que deseja e o Espírito Santo que convence. Então, esse vídeo é para ajudar essas pessoas que estão passando por esse processo de doloroso, que mudança de mente é voltar a ser na origem de hétero, viver o que Deus planejou. E às vezes existe um preconceito do homossexualismo, ter preconceito das pessoas que eram da homossexualidade, que aconteceu comigo, mas você tem que respeitar do mesmo fato que eu respeito vocês, né? E você tem que respeitar aqueles que não querem mais ser, né? A palavra diz que Deus me ensinou muito isso, amar as pessoas acima de tudo. Eu amo as pessoas acima de tudo. Tenho vários amigos homossexuais, eu amo demais. Tenho uma paixão muito grande. Eu choro por eles, eu oro por eles de verdade. Deus sabe disso. O quanto que eu choro por meus amigos. Eu creio que um dia eles também vão ter um encontro real com Deus. Eu creio que eles também vão ter uma vida impactada, também como eu tive, né? E as pessoas falam assim, ah, meu, você saiu porque foi um trauma, um medo. Amado, eu posso dizer aquilo que eu vi. Eu posso dizer aquilo que eu tô vivendo. Eu posso dizer aquilo que Deus me revelou. Eu posso dizer a minha libertação, aquilo que eu vivi na presença de Deus. Então, esse vídeo eu tô contando a minha história e que Deus me mostrou, né, naquele encontro com Deus, onde que ele mostrou, parece que eu tava na UTI e ali eu vi minha infância inteira passando desse jeito. E eu acredito por ter visto esse trauma, essas coisas dentro da minha casa, isso roubou a minha identidade, quem eu era, que Deus planejou para mim. E eu perguntei por que meu pai fez isso. E Deus mostrou meu avô fazendo isso. Meu avô, eu lembro quando eu era criança, eu ia à casa da minha avó lá. Meu avô ele também molestava as pessoas. Deus mostrou essa lembrança para mim. Então eu acredito que seja uma maldição hereditária que meu pai herdeu. Não que meu pai tinha que fazer o que meu avô fez, mas talvez meu pai também foi abusado, ou talvez meu pai viu também a minha tia sendo abusada, porque meu pai também chegou a abusar da minha tia. Então isso vem uma maldição hereditária. Quando ele conheceu minha mãe, a minha mãe também recebeu essa herança de maldição. Minha mãe, aos seus 12, aos 13 anos, também foi abusada. Minha mãe foi abusada 4 vezes pelo patrão, filho do patrão dela. Nesses 4 abusos, ela teve 4 abortos. E quando ela conheceu meu pai, achou que isso é uma proteção para ela, foi mais uma vítima do abusador. Então essa foi uma história triste. E acredito que muitos passaram por isso, pelo que eu venho ajudando as pessoas. E eu acredito que esse meu testemunho pode ajudar muitas pessoas. Se eu conhecesse Jesus hoje, se alguém me apresentasse Jesus lá na minha infância, talvez minha vida seria também diferente. Talvez minha vida poderia ser totalmente transformada de outra forma. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas. E quando eu me converti ali, pedi para Deus uma mudança, que eu queria sair mesmo do homossexualismo, que eu não queria viver mais aquilo, porque eu estava vivendo praticamente com pessoas que estavam me prejudicando e aquilo estava cada vez mais estava trazendo depressão, os hormônios estavam trazendo depressão, tipo, nada trazia mais felicidade, o corpo top, maromba, não trazia mais felicidade, as baladas que eu frequentava não trazia mais felicidade, as drogas que eu usava não trazia mais felicidade, tudo que eu fazia não trazia mais felicidade, cada vez mais um vazio dentro de mim. Até quando eu conheci Jesus, aquele vazio me preencheu. Então, no começo, eu sofri bastante, tanto com meus amigos que passaram de mim, e como eu também sofri na minha mente, fui muito atacada, que o diabo falava que eu nunca ia vencer, o diabo falava que nunca eu ia ser mulher, que eu nasci para ser homem e eu vou ser homem pro resto da minha vida. Essa era que eu via na mente. Quando eu olhava pro espelho, eu via a minha mente distorcida.
O diabo falava assim, você nunca vai ser mulher, você é meu, você é homem. Era isso que o diabo falava pra mim. E aquilo, eu nunca tinha ouvido vozes, foi a primeira vez que eu comecei a ver o mundo espiritual. E ali eu lembro que eu entrei em depressão e eu falei pra pastora me ajudar. E quando eu passei pela cura da alma, que eu passei por vários processos de libertação, passei primeiro com a Ágape, que é a cura da alma, que é da doutora Neuza Utioca, passei pelo Ronaldo, que hoje ele é da equipe, eu acho que é do EFOL, do EFOL, e, e passei com uma pastora que é considerada como uma mãe para mim, e o meu pastor que cuidou de mim, o pastor Paulo e a pastora Geisa, que fez a libertação em mim por muitos anos, por 3 anos, 4 anos praticamente. Me ajudaram muito nessa libertação, me ajudando na minha identidade, onde que eu comecei a fazer a renúncia. Por que eu falo que é espiritual? Porque quando o Ronaldo ele pediu para fazer o mapeamento da minha família, da minha história, e ali eu peguei minha mãe, começamos a morar junto, ela começou a contar a infância dela, ela começou a contar a infância a história do meu pai com ela, a história do meu avô, dos pais dela. E ali eu vi que havia muita maldição, né? Então muita maldição, muito derramamento de sangue, né? E então isso gerou no mundo espiritual também uma, uma destruição. Não sei pode dizer essa palavra. E ali começamos a quebrar as maldições na minha família, começamos a orar junto, começamos a jejuar junto. E ali minha mãe também foi tratada também nessa área, que minha mãe sofreu muito com isso. E quando eu saí dessas libertações, ainda faltava, ainda tinha o corpo masculino, ainda tinha uma mente masculina. E quando eu passei por esses processos, aí começou a trabalhar agora a minha mente feminina, que foi um processo um pouco doloroso, porque, né, desde os meus 6, 7 anos de idade eu andava igual homem, até os meus 25 anos eu andava igual homem, então eu tinha uma mentalidade de homem. Então eu tinha agora que desconstruir a minha mentalidade de masculino. E onde que na palavra, no jejum, no devocional, eu comecei a estudar sobre paternidade, comecei a estudar sexualidade, comecei a estudar sobre rejeição, eu comecei a estudar sobre mentalidade. Então, tudo isso foi um tempo de onde que Deus me escondeu embaixo das asas dele, no esconderijo ali, ele começou a revelar cada coisa para mim. E ali cada vez mais eu fui conhecendo Deus, cada vez mais eu fui conhecendo mais a verdade. E ali eu fui cada vez mais me aprofundando na palavra, no Espírito Santo. E é isso, cara, sabe? É que eu posso dizer pra você, é você se aprofundar, cara, no conhecimento, cara, de quem é Jesus, sabe? E quantas vezes eu chegava na minha casa, né, com a mente perturbava, eu falava, mãe, expulsa esse demônio que tá na minha cabeça, mãe. E eu só chorava, né, só chorava e minha mãe ali me ajudou muito, foi uma guerreira comigo. Aí um dia tava no meu quarto chorando e falava assim, Deus, como que eu vou ser mulher? Ainda ter um corpo masculino e tal. E Deus falou assim, vou falar com você através da palavra. Abra comigo Ezequiel 37, ossos vale seco. E ali comecei a ler, comecei a meditar, comecei a ler, comecei a meditar. E Deus falou assim, o que que você entendeu? Aí eu entendi que Ezequiel, ele precisava de guerreiros para lutar uma guerra, para vencer. E ali era o osso vale seco, que era só osso. E ali Ezequiel, ele profetizou que aqueles ossos virassem vida. E é isso que Deus falou para mim. Então deseja aquilo que você quer. E eu ali, eu chorando perante a Deus, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu quero ser assim. Comecei a me desenhar o meu futuro. Como se eu estivesse olhando pro espelho e desejando eu crescer mulher de novo, ter cabelo grande, desejar ser mulher, tudo que mulher gosta, quero gostar. E quando eu comecei a falar, eu tive uma visão no meu quarto, quando eu parecia que eu tava olhando pro espelho, vendo meu futuro. E ali foi a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus para mim, filha amada, você é minha filha, eu te amo, né? Porque, tipo assim, um pastor falar que você é filha amada é uma cura, mas agora você ouvir do próprio Deus é outra história, é outra cura. E hoje Deus trabalhou muito nessa área da paternidade. E é isso, meu. É uma busca que eu tô tendo diária, né?
E eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. E converse com o seu pastor, sabe? Eu não sei qual área que você está sendo machucada. Se é rejeição, cara, estudo sobre rejeição, se é paternidade. Quando eu cheguei na igreja do Bola, a primeira coisa que eu falei pro pastor foi assim, ó, pastor, eu tenho problema na paternidade, me ajuda nessa área, tal. E ali ele me ajudou, tá me ajudando. E é assim, cara, você tem que tirar sua armadura de meu orgulho, se entrega pra Deus, não tenha medo. Se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar em Deus, cara, você vai ficar sendo totalmente atacada nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, porque o diabo me visitou muito em sonho, tinha muitos sonhos pornográficos. E ali eu comecei a batalhar, comecei a fechar as brechas, parei de sonhar com pornografia, parei de sonhar com mulheres. Eu então, já vai fazer 4 anos esse ano que eu nem sei o que é beijar mulher, nem sei o que é isso, porque eu fechei esse ciclo, eu não quero isso mais pra minha vida, eu quero viver o novo tempo de Deus, eu quero viver o milagre de Deus, eu quero viver o que Deus sonhou pra minha vida, e graças a Deus, Deus dando essa força pra mim, minha família foi restaurada, meus irmãos se converteram, meus irmãos estão buscando também, cada dia mais, a ter um encontro real com Deus. E é isso, aquela cura de depressão foi embora, os traumas foram embora. Deus falou pra mim assim, olha que louco isso, cara. Jesus falou pra mim assim, cara, me dá a sua dor, que eu dou a sua cura. Me dá a sua dor, que eu sou a cura. Me dá a sua orfandade, você é órfão, eu te dou meu pai. Você nunca mais vai ser órfão. Me dá sua depressão e eu vou trazer a sua identidade, sabe? E é isso, sabe? Você que é adolescente, tá nessa crise com seus pais e tá nessa treta da sua mente, cara, quem eu sou? Busca em Deus, cara. Porque o mundo, seus amigos, nunca vai te oferecer o que Deus pode oferecer. Eu tinha vários amigos, cara, vários amigos. Quando eu falei assim pra Jesus, vazaram, vazaram. Não queria ouvir o meu testemunho, não queria ouvir a minha história. Sabe, eu não critico eles, porque eu sei, a palavra diz que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim os principados e potestade que agem sobre essas pessoas. Mas eles precisam ser amados, eles precisam ser alcançados, eles precisam entender quem eles é em Cristo. É isso, cara. É isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu vivi ali, achava que era aquilo, até que quando eu conheci a verdade e me libertou. A palavra diz: conhecesse a verdade e a verdade vos libertará. Quem me convenceu não foi o pastor, não foi a igreja, não foi o ministério. Quem me convenceu foi o próprio Jesus Cristo, foi o próprio Deus que me revelou a verdade. Você talvez pode odiar esse vídeo, cara, porque a palavra vai confrontar, ela vai doer, ela vai te irritar, mas essa palavra também pode te trazer uma libertação. Só você sabe o que você passou na sua infância, só você sabe como que é a tua família, só você sabe o que você viveu.